é andar em amor. Eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã. Está cada dia mais difícil você amar. Sabia disso? Está cada dia mais complicado você amar. Primeiro porque o amor ele não está sendo muito bem entendido. As pessoas não estão sabendo o que é amar. Então, geralmente quando se ama, quando se quer amar, se ama da maneira errada. E quando a gente ama da maneira errada, a gente estraga, né, o que Deus quer fazer. Então por isso o amor de muitos estão esfriando. O Senhor disse que iria acontecer. O amor iria esfriar. Porque hoje você, né, ama, e o que você recebe em troca? Né? Você crê que você colhe amor ou colhe decepção? Não é? Mas sabe qual é o problema da gente? O problema da gente é que a gente coloca o foco em cima da pessoa que a gente está amando. E a gente acha que a gente vai colher alguma coisa a partir daquela pessoa. Quem foi que disse isso? A palavra de Deus diz assim: Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Olha só. Você ia mandar fogo em cima do povo, né? Você ia dizer: olha, eu vim aqui, eu estou dando a minha vida, eu estou me entregando para vocês, eu sou filho de Deus, eu coloquei o pé nessa terra por causa de vocês e vocês estão me rejeitando. Você ia dizer: não aceito, bando de traidores. Mas o Senhor diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha, por que Jesus está fazendo isso? Porque Ele amou. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se eu quero amar alguém, eu não posso impor condições. Sabe por que a gente colhe decepção? Porque a gente condiciona o nosso amor. Mas o amor que Jesus ensinou é um amor incondicional. Aleluia. Ele não está condicionado. Ou seja, não é porque eu amo você que você tem que me amar. Eu lembro um trabalho que eu e a Ney fizemos ainda no Rio de Janeiro, num lixão. A gente, não sei se eu contei isso aqui, né? Eu não gravo nada que eu prego, eu sou totalmente desorganizado com isso, eu prego a mesma coisa, às vezes eu pergunto: o que eu preguei aqui? Eu não pregar de novo. Mas eu contei para vocês, né? A gente ia lá com maior amor, levava brinquedo, levava comida, levava roupa, levava sopa. Aí um dia a gente falou assim: poxa, vamos tirar esse pessoal daqui, né? Vamos ver casa para esse pessoal e tal. A gente foi quase espancado no meio do lixo. Só que se ninguém quer sair daqui, se vocês estão vindo para cá querendo tirar a gente daqui, olha só, no meio do lixo. Aí você vê pessoas que você amou, pessoas que você dedicou tempo, pessoas que você dedicou, né, tanta coisa, e você vê essa reação das pessoas. Aí a gente diz: estou desanimado, não quero mais amar ninguém. Você já falou isso? Não quero mais me envolver com ninguém. Irmão, não faça isso. Sabe por quê? Porque o mandamento é esse: amai-vos uns aos outros. Porque o amor que a gente colhe não precisa ser condicionado à pessoa que a gente está amando, pode ser de outros. Na verdade, por exemplo, Jesus, ele não foi recebido pelos seus, mas quantos receberam como Senhor e Salvador da vida deles? Quantos olharam para Jesus e disseram: tu é o nosso rei, tu é o nosso amado? Ele diz assim: poxa, olha, é isso que a gente precisa entender, que a semeadura, ela acontece assim. Aleluia. Não é de repente a pessoa que eu amo, de repente a pessoa que eu mais amo,
é a pessoa que mais vai me decepcionar. Difícil isso, né? Mas em compensação, o que eu vou receber de outras pessoas, Glória a Deus, aleluia. o que eu vou receber de pessoas que estão à minha volta, de gente que Deus vai colocar no meu caminho, na minha vida, e que vai dizer, olha, eu amo você, não sei nem por que eu amo, você me ama por causa do amor de Jesus. Aleluia. Porque Jesus está promovendo isso. Aleluia, Jesus. Esse amor a nossa Glória a volta. Deus. Mas eu quero abordar um seguinte tema aqui com você que Deus colocou no meu coração. Amém. Andar em amor é andar em obediência. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: aquele que me ama ouve as minhas palavras e Glória a Deus. então a gente precisa entender o seguinte, porque uma coisa é a gente amar, outra coisa é a gente ter um comportamento que não condiz nada com aquilo que a gente está vivendo. Você está entendendo? Porque amar é uma coisa, mas às vezes amar com a boca é uma coisa, mas às vezes o nosso comportamento diz uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente está falando. Você já pensou que a gente pode estar vivendo assim com Jesus? Tem um pastor que eu uma vez ouvi, ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim: a hora que o crente mais mente é quando canta. Já viu? Nossas músicas, né? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, até sai dali. Porque na verdade, primeiro, a gente precisa entender o que a gente canta. Senhor, se isso que eu estou cantando é uma verdade na minha vida, não é. Então eu preciso fazer ser verdade na minha vida. Eu preciso mudar isso em mim. Por quê? Porque quando eu adoro a Deus, eu estou elevando a minha voz diretamente para Ele. Eu estou fazendo uma declaração de amor para Ele. Aí você pensa, você está com alguém, teu marido, tua esposa, ou namorado, aí o cara fala um monte de coisa romântica para você, diz que você é linda, diz que você é bonita, diz que ama estar do seu lado, e tem um comportamento totalmente diferente. O que você vai pensar desse camarada? Não é estranho? Você está lá, né? Aí ele, quando ele está na tua presença, ele diz: ó, amada minha, que coisa boa, o meu coração é seu, toma a minha vida inteira para você, eu quero viver contigo. Quando sai da tua presença, ele tem atitudes completamente diferentes. A gente pode viver assim com o Senhor, sabia? Aí você imagina que cara de pau, você poder, né? Você olha, mas esse cara de pau falou comigo um monte de coisa bonita e agora está fazendo tudo errado. Tem um rei de Israel que eu gosto muito dele, que é Josafá. Abra sua Bíblia aí, em segunda Crônica. Pensa num cara abençoado. É Josafá. Foi muito abençoado. Sabe por que ele foi abençoado? Porque ele resolveu obedecer a Deus. Então, quando ele assumiu o lugar do seu pai, ele desfez todos os ídolos que se adoravam em Judá. Ele cortou todos os postes ídolos. Ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Aí olha o que aconteceu. Segunda Crônica, capítulo 18. Eu vou começar daí, para que a gente possa entender bem como é que é esse negócio. Tinha Josafá. O que ele tinha, gente? Dá uma olhada na tua Bíblia. Presta atenção no cara. Camarada tinha riqueza e glória, mas não era riqueza e glória. Era riqueza e glória
que é abundância? É não precisar mais. É não precisar mais e Deus está mandando bênção. Glória a Deus. É não precisar mais, a pessoa lá na tua casa não precisa mais, mas Deus está te abençoando assim mesmo, irmão. É em abundância isso aqui. Deixa eu dar para o meu irmão, deixa eu abençoar meu irmão da igreja, meu amigo, deixa. Você está sendo abundante, está transbordando aí o teu cálice, né? Aleluia. Josafá era esse tipo de cara, sabe por quê? Porque ele resolveu obedecer a Deus. E presta atenção numa coisa: quando a gente decide obedecer a Deus, o Senhor nos abençoa. A obediência, presta atenção, gente, atrai bênção para a vida da gente. Não tem como, entendeu? A gente querer ser abençoado por Deus se a gente não está disposto a obedecer. Não adianta a gente querer socorro de Deus se a gente não está disposto a obedecer. Por quê? Porque senão a gente vai fazer tudo errado. A gente vai dar um passo em direção a Ele, mas disposto a não obedecer. Nós cantamos aqui hoje que a gente está disposto a obedecer. Então, se a gente está disposto a obedecê-lo, com certeza o Senhor irá nos abençoar. Olha a vida desse camarada. Rei de Judá, assumiu o lugar do pai, tinha riquezas e glória em abundância, mas olha a besteira que ele vai fazer. A palavra de Deus diz: apresentou-se a Acabe. Olha como a vida do cara começa a se enrolar aí. O que isso significa? Significa o seguinte: naquela época, presta atenção, os dois reinos, o reino já havia sido dividido. Judá, o reino do sul, e Samaria, o reino do norte. Acabe era rei de Samaria, do norte, certo? E Josafá, rei de Judá. Josafá limpou Judá, arrumou Judá, colocou Judá nos caminhos do Senhor e viveu em paz. Estava bem, abençoado. Não sei se você já experimentou isso. Poxa, estou bem, estou servindo a Deus, estou em obediência, não tem nada de errado na minha vida, não estou cometendo nenhum erro, não estou fazendo nada que desagrade a Deus. Ô glória! Vem aquela paz sobre a nossa vida, certo? Aí o camarada vai se envolver com um cara que apodreceu o ambiente do reino do norte, porque fazia pactos com povos que não eram pessoas de Deus, adorava Baal, né? E todos os Balaíns, todos os deuses que era proposto para eles adorarem, eles adoravam. O que fez Josafá ir se apresentar a Acabe? É a pergunta que eu fico fazendo do texto. Você está em paz, você está na presença de Deus, você está vivendo na presença de Deus, você está andando nos caminhos do Senhor, está andando retamente nos caminhos do Senhor. Não vá procurar confusão. Por quê? Porque a bênção de Deus pode sair da tua vida e não é Deus que vai tirar. Você quer ver o que acontece com Josafá? Aí ele foi, presta atenção, que essa parte é interessante. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois, porque quando o inimigo ele quer nos atrair, ele faz um banquete. Ele mostra um banquete. Então Acabe mata boi, mata ovelha em abundância também. Olha o contraponto. O cara tinha tudo de Deus em abundância. Agora ele se envolve com um rei mundano e pecador que mostra para ele uma abundância de coisas para impressioná-lo. É isso que tentam fazer com a gente. Aí, aquele churrascão, aquele almoço abençoado, Acabe diz assim para Josafá: Josafá, vamos para a guerra comigo? Olha só, gente, o cara estava em paz. O camarada estava em paz. Acabe, rei de Israel, verso 3, perguntou a Josafá, rei de Judá:
Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá: serei como tu és. Aí, camarada ruelando. Tudo para ser bênção, tudo para andar nos caminhos do Senhor, tudo para continuar sendo muito abençoado, mas eu não consigo permanecer firme na presença de Deus. Vou fazer pacto com Acabe. Que coisa terrível na vida de Josafá, irmão, porque tem muita gente assim hoje, sabia? Não consegue andar na presença de Deus, vai fazer pacto com Acabe. Olha o que ele diz para Acabe: serei um contigo. Será que ele não poderia dizer: Deus, eu serei um com o Senhor? Ele está saindo debaixo da autoridade de Deus. O meu povo, como o teu povo, iremos contigo a peleja. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das guerras que a gente vive na nossa vida é a gente que procura. Sabia disso? Josafá precisava entrar nessa guerra, irmão. Não tinha nada a ver com isso. Então a gente precisa entender o seguinte: andar em amor é andar em obediência. Ele está começando a quebrar esse princípio e está começando a desobedecer. Aí ele vai, né? Tem toda uma situação dessa guerra que depois você pode ler em casa, vem um profeta, fala e tal, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 19. O camarada chega em casa, voltou para sua casa em paz em Jerusalém. Aí Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: olha, presta atenção à palavra do profeta. O cara está falando para o rei. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? O cara tem que ser profeta, não é não, pastor? Para falar para o rei, para chegar para o rei, primeiro porque ele voltou em paz. Não sei se você já viu gente que pisa na bola, mas depois fica em paz? Ah, não deu nada, glória a Deus, vou continuar minha vida aí, né? Vai dar certo, ô glória, aleluia, passou, né? Passou não, irmão, tem um profeta aí que vai levantar esse negócio. Aleluia, glória a Deus. O profeta pega, eu gosto desses profetas do Antigo Testamento. Lembra Davi? Davi era presa fácil na mão do profeta, né? O cara veio e contou uma historinha para Davi, aí negócio das ovelhinhas lá, um tinha, outro não tinha, Davi manda matar, ele falou: é tu! Cada profeta tem que ser ousado. Jeú chega diante do rei Josafá, ousadamente faz para ele uma pergunta na cara. Olha essa pergunta aí. Isso não tem um pouco a ver com a nossa vida? Presta atenção nela. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Qual é a resposta? Não. Não é verdade? Claro que não. Aí no verso 3 ele diz assim: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Mas aí, olha o que vai acontecer. A gente começou no capítulo 18. No 19, o profeta chama a atenção dele. E no 20 vem a guerra. Porque quando a gente faz aliança com aquilo que aborrece a Deus, a gente atrai o inimigo. Judá era temido, sabia? A partezinha pequena lá embaixo, mas eles eram temidos. Por que eles eram temidos? Porque eles andavam na presença de Deus. Então os inimigos olhavam para Judá e diziam assim: olha, não vamos se meter com Judá não, porque lá, meu irmão, o bicho pega. Se meter com esse povo é complicado, porque esse povo é de Deus.
faremos nada com Josafá, vamos atacar outros povos. Mas aí chegou no ouvido dos amonitas, dos meunitas e dos moabitas que Josafá havia feito uma aliança com Acabe. O que eles disseram? Pronto, o homem enfraqueceu. O homem enfraqueceu. Vamos cair de pau em cima dele agora. Vamos trabalhar agora para a gente destruir, aproveitar que ele está fazendo aliança com aquilo que aborrece o Deus poderoso dele. E esse Deus vai achar graça, talvez, diante dos nossos olhos e vai entregar Judá nas nossas mãos para punir Josafá. Olha o pensamento do inimigo. Então o inimigo, ele é astuto. Ele está observando a nossa vida e dizendo o seguinte: está fazendo aliança com aquilo que é errado, nós vamos em cima de você. E parte todo mundo para cima de Josafá, acampa os soldados a 11 quilômetros dali de Jerusalém, e eles ficam sitiados. Aí o que acontece, capítulo 20? Depois disso, os filhos de Moab, depois dessa lambança que o cara fez, né? Vamos dizer assim, na linguagem de hoje. Depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, alguns que avisaram a Josafá, vieram a ele e disse: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, e eles que já estão em Azazon Tamar, que é em Gebe. Aí, queridos, presta atenção na postura de uma pessoa que é de Deus. Quando ele percebe que isso está acontecendo na vida dele, a palavra de Deus é clara, diz que então ele teve medo. Sabe por quê? Porque ele descobriu uma coisa: ele estava vulnerável. Ele viu que apresentar-se a Acabe atraiu para a vida dele aquela situação. Ele foi buscar uma guerra que não era dele. Ele foi se envolver numa situação que ele não precisava se envolver. Você sabia que o povo de Deus hoje está sendo dizimado por causa disso? Porque, infelizmente, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos querendo amar e andar em amor, mas nós não estamos dispostos a obedecer. Então, como é que se ama e não se obedece? Como se ama e não se observa a vontade dele? E aí se envolvemos em coisas Aí nós nos envolvemos em coisas que não era para a gente se envolver. E a gente acaba atraindo um problemão para a vida da gente. Qual é a primeira atitude que nós precisamos ter? Medo. Porque agora ele está vendo que o reino dele, presta atenção, gente, tudo que ele construiu, você imagina isso? Tudo que foi construído por ele, tudo que Deus permitiu que ele construísse, ele está vendo que está indo por água abaixo. Você imagina hoje quantas famílias estão sendo destruídas, gente? Você imagina quantas pessoas estão passando por dificuldade hoje, quantas famílias na igreja estão sendo destruídas. Por quê? Porque o camarada resolveu se envolver com coisa que não deveria se envolver. Quantos líderes estão sendo destruídos hoje dentro da igreja? Gente com capacidade de liderança, jovens com potencial tremendo de ser bênção na obra de Deus, mas aí se envolve com aquilo que não deveria se envolver e aí atrai toda essa situação para a vida dele. Josafá percebe que tudo que ele construiu está indo por água abaixo. É triste isso, não é verdade?
Você imagina Deus abençoando, as coisas dando certo, e de repente você vê desmoronar tudo na sua vida. A atitude primeira dele é o seguinte: eu estou com medo desse negócio. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Tá? Precisa acontecer isso no coração da gente, sabe? Esse desejo, essa vontade de buscar a Deus. Aleluia. Porque quando o inimigo vem, geralmente ele vem com aquele propósito de desanimar a gente. O ataque dele é para desanimar. Para você começar a pensar: Deus não me ama, está tudo dando errado para a minha vida, olha a situação que eu estou vivendo, olha que crise é essa que eu estou vivendo. Pare e comece a se voltar para Deus. Ele começa a voltar para Deus. Ele começa a buscar o Senhor, e a primeira coisa que ele faz é o seguinte: vou apregoar o jejum em toda Judá. Bota o povo para jejuar. Apregoou o jejum para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus. Olha só o trabalho que esse camarada tinha feito. Imagina que isso aqui fosse uma igreja. Pessoal na presença de Deus, querendo buscar a Deus, andando na presença de Deus. Vieram para o jejum, porque é difícil, né, irmão? Você chama para o show, todo mundo vai. Você chama para oração, como é que é? Não é? Já disseram que você mede, né? Assim, um cantor evangélico, né? O ibope de um cantor evangélico, quando ele está cantando em algum lugar, está cheio, né? A igreja no domingo à noite. Domingo à noite, geralmente, né? Não tem nada para fazer. De manhã não. De manhã tem tanta coisa para fazer, não dá para ir para a igreja. Mas você vê, né? Então você mede a bênção de uma igreja pelo domingo à noite. Pô, essa igreja aqui está a bênção, né? Domingo à noite cheiona e tal. Mas você mede o ibope de Jesus pelo culto de oração. É verdade. E aí você chega na igreja, né, aquele grupinho, geralmente o pessoal já bate atrás da cadeira, e você não vê ninguém. Então, olhe para ajudar. Todo mundo veio buscar o Senhor. Se colocaram na presença de Deus para pedir socorro ao Senhor. Queridos, nós precisamos fazer isso nos dias que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque nós não podemos mais viver com essa rotatividade que vive as igrejas hoje. O cara chega, se converte, batiza e vai para o mundo. Que luta, né, irmão? Então a gente tem que começar a olhar para essa situação e dizer: nós não queremos mais isso. E para isso nós precisamos pedir socorro ao Senhor. Aleluia, isso é verdade. Ir para a presença de Deus e dizer: Senhor, nos socorre. Por quê? Porque nós queremos chegar juntos no céu, amém, irmão? Aleluia. O amor que Deus tem derramado no nosso meio, sabe para que serve? Para nos unir cada vez mais. Para isso que serve o amor. Né? Porque eu estava vendo a irmã falando que a gente tem que amar o irmão chato, né? Amar o irmão chato é luta, né? Mas vem cá, se você ama, o irmão não é chato, concorda? Não é, pastor? Se você ama, não existe o irmão chato. Não é? Você ama. É igual aquela moça que ama o cara mais bonito do mundo, mas mais bonito do mundo para ela. Mas ela ama. E você vai dizer que não é bonito? Né? Você vai chegar para minha esposa e vai dizer assim: ó, ele é feio.